De volta com receita na mesa, a gente vai aprender a fazer agora um bolo de espécie. É um doce bastante interessante, você tem que aprender a fazer, é fácil e super gostoso. Quando acabar a receita, não sai daí, porque a gente vai bater um papo com a Analice Nicolau. Você aí em casa, se prepare para anotar os ingredientes que você vai precisar para fazer o seu próprio doce de espécie. Nessa receita, você precisa de 2 xícaras chá de açúcar, 1 lata de leite moça tradicional, 2 xícaras chá de coco fresco ralado, 4 xícaras chá de farinha de trigo, 1 xícara chá de óleo e 1 pitada de sal e farinha de trigo para polvilhar. Vou começar pelo creme de coco, que é super simples. Você precisa apenas de uma panela mais quentinha, 2 xícaras de água. Olha só. Aqui tá quentinho, vai fazer um barulhinho, só para adiantar essa receita. Não gosto de fazer vocês esperarem. 2 xícaras de água. E aqui dentro, agora vamos acrescentar as 2 xícaras de açúcar, bem no centro. E olha, por 15 minutos você não vai mexer, vai deixá-lo ferver e virar um molho assim com aquele gostinho de açúcar. Então eu vou chamar o Washington, porque eu não vou fazer vocês esperarem para esse ponto acontecer. Mas olha, 15 minutos depois, o que vai acontecer? Washington, você tem o meu aí? Com licença, aqui olha, está. Que lindo. Cuidado que está quente. Tá bem quentinho? Sim. Oh, delícia. Deixa eu mostrar para vocês. Você consegue levar isso aqui para Claro, a cozinha? com certeza. Obrigada. De nada. Olha só, gente, o que aconteceu, tá vendo? Ele tá quase no início ponto de pérolas, tá vendo? Quando cai essas pequenas pérolazinhas da espátula, esse é o ponto que você, o açúcar, tem que atingir para a gente ir para o próximo passo. Precisamos de mais uma panela, colocar aqui o nosso molho de açúcar, voltando para dentro. Agora, vamos acrescentar os 2 últimos ingredientes que vão fazer esse molho pra gente, que vai ser o coco ralado, 2 xícaras, olha só, que coisa linda. Isso aqui, gente, vai ficar delicioso. Todo esse coco vai pra dentro. E para dar aquela cremosidade super especial, só podia ser o leite moça. Uma latinha inteirinha de leite moça. Olha só, como é que isso não poderia ficar bom? E realmente a combinação perfeita para isso vai ser um cafezinho, porque ele vai combinar, já que isso é tão doce, o café realmente vai ser uma combinação perfeita. Tirar todo aqui o meu leite moça. Perfeito. E agora só preciso mexer. E aqui você vai precisar ficar mexendo em torno de 15 minutos para ele pegar aquele ponto certo. Então, primeira etapa de 15 minutos, onde entra só a água e o açúcar, você não mexe. Segunda etapa, quando entra o coco e o leite condensado, você fica mexendo por mais 15 minutos até ele atingir esse ponto aqui. Deixa eu chamar o Washington, que ele já tem um prontinho para mim e para mostrar para vocês. Por favor, Washington, cadê o meu próximo? Aqui olha está. Que lindo. Já está olha, frio para já tá frio. moldar. Já conseguiu moldar, perfeito. Sim. Você termina essa na cozinha para mim? Claro. Muito obrigada. Gente, olha só que lindo. Viu? Ó, tá bem durinho. Só o que você tem que fazer é pegar um prato, passar um pouquinho de manteiga, colocar ele aqui dentro e ele precisa esfriar. Agora o Washington já fez isso para mim. Deixar ele aqui, eu vou te mostrar a massa, que também é super simplesinho de fazer. Você vai precisar da farinha, aqui eu tenho 4 xícaras, colocar nessa vasilha maior. Vou abrir aqui no meio um buraco, assim, uma cova, vamos dizer como se fosse de um vulcão. E bem aqui no meio, acrescentar o meu óleo. Tá vendo? O óleo e uma pitadinha de sal, só uma pitadinha, porque lembra, só uma pitada de sal ajuda a contrastar com o doce e ficar um sabor bem mais intenso. Começar
Agora aqui, acrescentar farinha no centro, começando a formar a nossa massa. Você tá vendo só esses 3 ingredientes que você precisa. E vai misturando aos pouquinhos. Bem simples. Muita gente fica preocupado na hora de fazer massas, pensando que é um bicho de 7 cabeças, que não vai conseguir. Gente, é a coisa mais fácil, só seguir o passo a passo e a receita que, olha, não tem mistério nenhum. Tá vendo como ele já vai ficando mais incorporado? Sempre começa com a colher, porque senão você vai sujar bastante as suas mãos. E uma vez que atingiu esse ponto aqui que começa a aparecer uma farofinha, você já pode descartar a colher. Acrescento o óleo e 1 xícara de água em temperatura ambiente. Agora com a colher, vai começando a incorporar a sua massa. Olha só, ela realmente fica super úmida. Mexendo bem. Olha só. Tá vendo? Simplesinho. Uma vez que esse ponto foi, você pode entrar com as suas mãos mesmo. Olha. Com um pouquinho de força, que é bom, porque depois você compensa essa perda de calorias que você teve com um belo pedaço a mais de doce de espécie só para você, porque você vai merecer. Olha só que lindo. Vai formando a massa, dando aquelas voltinhas, até ele ficar bem homogêneo. Aqui também, se você quiser, você pode usar um balcão. Aqui eu tenho, sempre tem que ser de mármore e nunca se abre uma massa sobre um balcão de madeira, porque ele é muito áspero e vai ficar tudo coladinho e não vai atingir o seu ponto. Ok, você vai sovando a sua massa até ela atingir esse ponto aqui. Se você por acaso perceber que a sua está um pouco seca, pode acrescentar um pouco mais de óleo. E aqui, perfeito. Vou só cortar um pedaço menor para eu conseguir abrir. Aqui no meu balcão. Espalhar a farinha para ele não colar no meu mármore. A minha massa, um pouco mais de farinha por cima e abrir com um rolo de massa. Super simples. Para frente e para trás, vai virando e abrindo. Essa é uma massa que, como vai óleo, ela fica bem elástica. Olha, vai abrindo. Ups. Vamos jogar um pouquinho mais de farinha por cima. Pegar um cortador de massa e aqui você vai assim decidir qual o tamanho que você quer seu doce de espécie. Vai cortar um pedacinho, ter uma travessa previamente untada com manteiga e farinha para ele não colar quando ele for no forno e colocar a sua massa aqui. Se quiser, pode fazer um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Isso depende de você e como você gosta. E sobrou, vou pegar um pedacinho. E lembra quando você em casa era bem pequenininho e brincava de massinha? Você vai fazer exatamente a mesma coisa com a massa, puxando e esticando. Olha só. Até ele ficar o mais fininho possível, mas lembre que isso é um doce caseiro, então ele não é para ficar perfeito. Usando pressão e vai puxando. E
como ele é muito elástico, ele tem tendência de querer voltar. Então você vai moldando com bastante paciência. E olha só, viu como ele fica? Isso aqui vai ser a decoraçãozinha. A seguir agora, o nosso caramelo de coco. Você vai tirar com um beliscãozinho. Olha só, um belo pedaço. Vamos agora abrir ele um pouquinho. Isso aqui é uma dica minha. Se você quiser facilitar a sua vida, você pode só colocá-lo aqui no centro. Ele vai se derreter no forno. Mas eu acho que fica mais bonito com o seu rolo de massa, abri-lo um pouquinho. Aqui você abriu a sua massinha para ficar aqui fininha, parecendo uma panquequinha. E só para dar aquela finalização, você pega um outro cortador um pouquinho menor do que a primeira que a gente usou para massa e vai cortar o seu caramelo de coco. Olha só, vai sair um pedacinho perfeito para você cobrir a sua massa. Coloca ela aqui. Olha que bonitinho fica. Pega essa massinha de decoração, você pode escolher como é que você quer colocar, está na hora de deixar a sua criatividade a mil. Essa aqui vou pegar, vou torcer e colocar por cima. Viu? Aqui é só para você brincar. E depois eu preciso levar ao forno pré-aquecido a 200 graus em torno de 35 minutos e o seu docinho de espécie já está pronto. Eu tenho certeza que você vai querer fazer essa receita em casa, então prepare-se para anotá-la. 2 xícaras chá de açúcar, 1 lata de leite moça tradicional, 2 xícaras chá de coco fresco ralado, 4 xícaras chá de farinha de trigo, 1 xícara chá de óleo e 1 pitada de sal e farinha de trigo para polvilhar. Gostaram do docinho de espécie? Muito gostoso, né? Eu queria chamar agora a nossa querida Analice Nicolau. Um prazer enorme ter você aqui no nosso living. Como vai? Prazer é meu. Tudo bom? Tudo bom. Senta aqui com a gente, vamos bater um papinho super gostoso de uma pessoa que tem uma carreira incrível. Desde, sei lá, anos. Eu não vou nem falar isso porque pega mal. Eu acho que vai pesando Mas um pouco a idade. eu acompanho você há né? muito tempo, Ana. Há muito tempo eu te acompanho. Muito legal, Obrigada achei. pelo convite, né, de estar aqui hoje. Achei muito legal essa mudança toda que você fez, sabe? Assim, sair de uma carreira de modelo, de fotografia, de não sei o quê, e de repente enveredou para um lado de assim, sabe? De uma coisa super impressionante. É uma coisa bastante... O jornalismo, ele... Ou você entra de cabeça nele, né, e dedica sua vida a isso, ou ele te engole. Mas você é formada em jornalismo? Eu sou formada Já em era jornalismo. naquela época ou se formou depois? Não, me formei depois. Eu fui fazer faculdade, eu já estava uns 6 anos no SBT já. E você apresentava já jornalismo? Já apresentava e pode, jornalismo. não? Hoje em dia não pode, parece. Então, naquela época, até hoje, né, exigido o diploma. Eu acho que para você exercer a função de jornalista mesmo, você precisa disso. Você precisa da vivência da faculdade, você precisa da vivência do dia a dia. Na época eu não tinha, eu era apenas apresentadora. Mas quando você é âncora de um programa de jornalismo, simplesmente âncora. Apresentadora, a gente fala, né? Porque âncora a gente fala, você tem que ter a faculdade, você tem que ter, eu acho que não só a faculdade, mas viver o jornalismo. Não adianta, para ser um bom jornalista, e hoje eu posso falar isso, a gente tem que vivenciar todos os dias, viver todas as histórias todos os dias. Não é apenas chegar lá e apresentar, que foi uma função que eu fazia antes. Então, mas a pergunta é essa. Para você, existem pessoas que só apresentam? Sim, existem. E essas pessoas não precisam ser jornalistas formadas? Não. Ah, tá. É que você participa de todo um editorial, você define o que vai para o ar, o que não vai. Ajuda a definir com o editor-chefe. Que eu, particularmente, acho que isso deve ser a parte mais bacana. Eu acho que é a parte mais divertida, né? É você poder selecionar, se envolver também nas matérias, porque a gente a gente está contando histórias, né? Então, o jornalista, ele é isso, ele começa a contar histórias e ali no dia a dia você trabalha com a pressão
né, de estar presente, de viver aquilo e principalmente tentar passar isso para o telespectador de uma maneira mais suave, mais leve. Então, eu acho que isso você só adquire realmente sendo jornalista. Mas o mais suave, mais leve é uma coisa sua, porque não é todo mundo que é assim. Vamos dar uma olhadinha na tua carreira, vamos dar uma olhada num VT da tua carreira, que é muito bacana. Cerca de 100 mil fiéis estão em vigília pelo Papa na Praça de São Pedro, em Roma. A polícia italiana estima que centenas de milhares de peregrinos devem chegar a Roma nas próximas horas. O Palácio do Planalto informou agora à noite que o presidente Lula pode ir a Roma se a morte do Papa for confirmada. Protesto por mais segurança. Um vereador de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, faz greve de fome. Vamos agora ao giro de notícias pelo Brasil. Um cinema está em chamas e os bombeiros precisam ficar atentos para não serem engolidos pelo fogo. Nesta véspera de feriado, é bom ficar atento a áreas de instabilidade por todo o país. Enquanto os senadores faziam discursos inflamados sobre o destino da presidente, ela acompanhava tudo no Palácio do Planalto. O SBT Notícias começa com a prisão de um torcedor do Corinthians que estava foragido desde abril do ano passado. É muito bom, sabia? Fazer parte disso tudo. É muito bom. Bom, antes que eu esqueça, para não perder uma dúvida que todo mundo tem. Sim. A gente sabe que no estúdio, quando você apresenta o tempo, que você já apresentou, não tem o mapa lá atrás. Não. Então, como é que se acerta? Como é que as pessoas falam aqui em Manaus, aqui em São Paulo, e põe o dedo certinho no lugar? Aí é que está a verdadeira função do jornalista, é o quê? É você preparar o material. Então, assim, como a gente prepara esse material, a visualização do mapa, onde a informação... Qual a informação que você vai dar? Vamos falar de Cuiabá, de você não errar, né? Na hora de marcar. Não é porque você prepara eu fico prestando atenção. Aqui em Manaus, pai, põe o dedo bem em cima de Manaus e fala, oh, meu Deus, como é que sabe? Não só eu sei como que não tem nada lá atrás. As outras jornalistas também, a Carol Aguaidas, que faz a previsão do tempo direto lá pra gente. Porque quando você prepara o material, você está vestindo aquilo, né? Você está presente naquele momento. Então, eu acho que daí fica mais fácil. Você sabe que se você apontar para um lado vai estar Manaus, o outro vai estar o Rio Grande do Sul, você já vai tendo uma percepção maior já. Mas é fantástico você poder fazer isso e viver aquilo ali, né? Que antes, hoje em dia até, para você poder passar a previsão do tempo, você precisa ser meteorologista, você precisa... E a gente vai se adaptando ao que a gente recebe de informação. Mas no início é meio complicado. Porque você tem que andar, você tem que mudar o mapa, você tem que passar informação, você tem que olhar para a câmera. Você faz um programa ao vivo. Isso. Então, falando sobre informação já, né? Receber informação. Imagino que você tenha passado já por situações onde existe uma informação que é bombástica, mas que eventualmente ela seja confirmada, mas nem tanto. Como funciona isso? Porque o que faz vocês decidirem, olha, isto é 100% verídico, vamos botar no ar? Porque tem também essa briga de ser o primeiro a falar, o primeiro a falar, mas antes de você ser o primeiro a falar, hoje em dia com a internet, a gente tem muitas notícias que não são verdadeiras. Então, assim, qual é o padrão que se usa? O SBT tem o seu padrão, a sua linha de raciocínio, né? Então, eu acho que a gente segue esse padrão. Tem muitas vezes a gente recebe notícias que, não, mas eu sei que isso tem o outro lado. Então, você tem que mostrar esses dois lados, né? Você tem que mostrar o lado certo, o outro lado, porque você faz com que o telespectador e quem está assistindo você reflita. Então, nós estamos ali, não é para, vamos ser o primeiro a dar informação, se não fazer você refletir. Objetivo, não é esse o objetivo. Né? Sim, mas não é... Existem jornais, até aqueles mais populares, das 6, 7 da tarde, aquilo é um... Lógico que qualquer profissional quer ser o primeiro em qualquer lugar. Mas eu acho que o trabalho da gente ali é fazer com que a pessoa que está em casa reflita sobre a notícia. Então, o que é o que está acontecendo hoje em dia? Que a gente fala de delações premiadas, a gente fala de política, de economia, mas a gente também precisa dar o outro lado. Porque atrás de uma notícia ruim, que a gente sempre fala, o jornalismo é muito carregado, tem muita notícia pesada, existem milhões de notícias boas também. A gente não pode ficar centrado só na ruim. Mas, infelizmente, Ana, a gente vai para um comercial, mas na volta a gente vai comentar sobre isso. Outro dia o Faccioli estava aqui, eu falei sobre isso. Se a gente fizer um jornal só com notícias boas, é zero de bote. Sim, sim. A gente vai para um break e já volta, não sai daí.